Olá, hoje o nosso encontro vai ser um encontro bastante envolvente, porque nós vamos conversar sobre o processo saúde e doença, né? Até onde vai a saúde, até onde é a doença. Vamos falar também sobre os determinantes sociais de saúde, que são as DSS, e as PICs, que são as práticas integrativas e complementares em saúde. Bom, na nossa primeira lâmina, nós vamos fazer algumas considerações a respeito desse processo saúde e doença, né? Primeiro, os paradigmas têm. O que são paradigmas, professor? Os modelos. Os modelos, eles têm se modificado através dos tempos. Por quê? Primeiro, por conta da evolução tecnológica. Você vê, por exemplo, que na área de saúde, antes o paciente ia para o médico examinava os sintomas do paciente e já dizia o que ele tinha. Hoje, para se ter um diagnóstico, é preciso que se faça um exame de sangue, às vezes que se faça um raio-x, ou seja, a evolução da tecnologia modifica um pouco esse processo. E também os avanços socioeconômicos que envolveram as civilizações. Dentro desses avanços socioeconômicos, as condições financeiras facilitam mais acesso, por exemplo, a produtos de higiene, a supermercados, uma alimentação mais balanceada, mais rica em determinadas calorias. E como tudo na vida, tem os prós e os contras. E outra coisa interessantíssima dentro dessa consideração feita por Canguilhem e Capone, né, em Bretas Gamba, em 2006, ele diz o seguinte: a doença não pode ser compreendida apenas por meio das medições fisiopatológicas. O que é isso, professor? Patologia, doença. Então, a gente não pode caracterizar uma doença apenas pela parte fisiológica, estrutural, orgânica, pois quem estabelece o estado da doença é o sofrimento, a dor, o prazer, ou seja, os valores e sentimentos expressos pelo corpo subjetivo que adoece. Professor, o que é esse corpo subjetivo? O corpo do sujeito, o corpo de cada um. Cada um conhece seu corpo. É interessante que às vezes a gente olha assim, eu tô tão assim, eu tô me sentindo assim, eu tô meio quente, acho que eu tô com febre. A gente conhece a própria temperatura, a gente conhece o corpo da gente. Dentro dessas relevantes considerações, nós temos também o pensamento de Evans Stoddard. Ele diz o seguinte, que a doença guarda relação com o sofrimento, com o mal, mas não lhe corresponde integralmente. Ou seja, a doença não é só isso. Não necessariamente a pessoa que está doente, ela precisa sofrer. Tanto é que a gente fala que existem doenças silenciosas. Eu tenho uma parenta que é dentista e ela disse que atendeu um senhor sem nenhum sintoma e quando ela examinou a boca do paciente estava toda ulcerada e ela desconfiou de um quadro de câncer. E realmente foi diagnosticado câncer. Então não necessariamente precisa haver um sofrimento, um mal, para que se tenha a doença. E é importante salientar que quadros clínicos semelhantes, ou seja, com os mesmos parâmetros biológicos, prognóstico e implicações para o tratamento, podem afetar pessoas diferentes de forma distinta. Por exemplo, nós estamos vivendo uma epidemia, né, uma pandemia do coronavírus. E nem todas as pessoas que apresentam esse vírus manifestam o mesmo quadro de sintomas, ou se manifestam esses sintomas, não têm a mesma intensidade. Então, ele afeta pessoas de diferentes classes sociais de modo diferente, de forma distinta, resultando em diferentes manifestações de sintomas, como eu acabei de explicar, e desconforto, com comprometimento diferenciado de suas habilidades de atuar em sociedade. Professor, como é isso? Esse comprometimento diferente de suas habilidades de atuar em sociedade. Cada pessoa trabalha na sociedade numa área diferente, tem um processo de defesa imunológica diferente. Isso, com certeza, vai influenciar, né, no papel social deste indivíduo. Bem, feitas essas considerações, nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é saúde. O primeiro conceito que a gente vai avaliar aí, que é o de 1947, da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, é um conselho com ampla divulgação e até hoje é levado em consideração, apesar de ser um conceito antigo. A gente sabe, daqui a pouco nós vamos falar sobre o histórico desse conceito de saúde, mas que inicialmente a saúde era vista como a ausência da doença.
Né? Quem não está doente está saudável. Mas aí vem a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, considerando que saúde é um estado de completo, observe aí a palavra completo, bem-estar biopsicossocial. Ou seja, o biológico é o físico, é o estrutural. Se eu tenho algum ferimento, se eu tenho algum corte, se eu tenho algum tumor, se tem alguma parte do meu corpo que está inflamada, então isso aí é o físico. O mental é a doença da alma, é o psicológico. Eu posso estar sem nenhum corte, eu posso estar sem febre e não estar bem psicologicamente. E aí entra nesse conceito de saúde, por quê? Porque geralmente as pessoas cuidam muito do que é estrutural, que pode ver. E essa doença psicológica, né, o desconforto mental, você não pode materializar exatamente. Eu estou dizendo assim exatamente por quê? Porque às vezes esse comprometimento mental ele é tão forte que a pessoa somatiza. Professor Valmir, o que é somatizar? É você levar esse desconforto mental para o seu corpo de modo que você adoeça. Uma pessoa que é muito estressada, que é muito depressiva, que tem muita ansiedade, isso pode se desenvolver em forma de uma gastrite, isso pode se envolver em forma mais grave até de um câncer. E de modo mais simples, até nas crianças, né, já foi diagnosticado cientificamente que 90% dos casos de alergia, eles são psicológicos, tá certo? Então a psicologia, o desconforto psicológico, ele pode levar, por exemplo, a um processo alérgico muito forte. Então veja, OMS destacando a doença como sendo um completo bem-estar físico, mental e social. Bom, a gente vai ver que algumas considerações, algumas críticas, algumas reflexões são feitas em relação a esse conceito, né? Então eu coloquei aí que essa definição, válida oficialmente até hoje, tem recebido críticas e despertado reflexões de muitos profissionais, pesquisadores e outros protagonistas. Professor, o que são os protagonistas? Né? São os personagens que fazem parte desse contexto. Né? Nós temos o personagem principal, o protagonista, e os antagonistas, que são aqueles personagens que contracenam com os principais da área da saúde, os quais, de modo geral, classificam-na como utópica. Por que eles consideram essa classificação, esse conceito de saúde como sendo uma coisa utópica? Por quê? Por exemplo, diante dessa epidemia que a gente está passando, ou mesmo sem epidemia, quando a gente vê tantas pessoas no mundo passando fome, né? A questão da opressão, a questão do desrespeito, dos preconceitos que as pessoas sofrem, pessoas que ficam nos leitos hospitalares, nos corredores, pessoas que moram na rua, a gente passa e vê aquela pessoa catando lixo para comer alguma coisa. Quem é que se sente bem diante disso? Ninguém. Então, se a gente pensar no bem-estar biológico, que é o físico, psicológico, que é o mental, e o social, ninguém está bem socialmente vendo a miséria no mundo, vendo a destruição das florestas, vendo a camada de ozônio sendo comprometida, né? As inundações, as secas, elas interferem também nas nossas relações de produção, de consumo. Então, eles consideram esse conceito utópico, porque se a gente for partir desse completo, e olha lá, completo, bem-estar biopsicossocial, então todo mundo está doente. Por isso que eles acreditam, eles fazem essa crítica de que o conceito é não operacional, caracterizando mais como uma declaração do que propriamente como uma definição. Professor, com essa diferença de declaração e definição? Vamos falar de comida, né? Já que está todo mundo comendo muito nesse período. A declaração seria os ingredientes para você fazer a coisa. E a definição é o prato já pronto, é o resultado final. Então ele diz que esse conceito é como se fosse mais assim uma tabela, uma possibilidade de ser, mas não é uma definição de o que poderia ser saúde. Há quem diga também que esse conceito é sistêmico e isso é positivo. Por que é positivo, professor? Por que ele é sistêmico? Porque ele envolve vários fatores ao mesmo tempo. Ele envolve o biológico, ele envolve o psicológico e ele envolve o social. Vejam que essa noção de sistema ele é bem abrangente, né?
Mas, ao mesmo tempo que ele é sistêmico, ele consegue ser reducionista. Por quê? Porque nós vamos ver aqui que alguns autores acrescentam outras variantes para que se tenha o conceito de saúde, outros fatores que envolvem a saúde da pessoa. Bom, há também, na opinião de Narváez, o conceito de saúde dividido em 3 planos. Nós vamos ver que ele divide a saúde no plano subindividual, no plano individual e no plano coletivo, né? Então vamos começar aqui com o plano subindividual. Nesse plano subindividual, nós temos o nível biológico e orgânico, é o fisiológico, é físico, é estrutural, é o físico, estrutura, patológico, doença, né? Então, nesse plano, o processo de saúde e adoecimento, que quando vocês estiverem estudando, lendo, pesquisando, vocês vão encontrar muito essa sigla, PSA, que é processo de saúde e adoecimento. Ele se define pelo equilíbrio dinâmico por quê? Porque ele não é estático, ele é móvel, ele oscila, não é um gráfico constante, entre normalidade e anormalidade, entre funcionalidade e disfunção. Professor, por que ele diz que é um equilíbrio dinâmico, né? Porque quando a balança pender para o lado da normalidade, da disfunção, pode ocorrer 2 situações, a enfermidade e a doença. Professor, eu queria entender um pouquinho essa diferença entre enfermidade e doença. Quando você diz que está se sentindo fraco, mole, febril, aí a gente diz que você está enfermo. Então, a enfermidade é uma condição percebida pelo paciente, pela pessoa. É uma queda de ânimo, com algum sintoma físico, até mesmo com dor. Você pode sentir a dor. Mas a doença em si, ela é uma condição detectada pelo profissional de saúde. Precisa de um quadro clínico definido e enquadrada com uma entidade ou classificação nosológica, né? Que estuda aí a doença propriamente dita, a manifestação da doença. Então, veja, enfermidade é o que você sente quando você não está bem. E a doença é quando essa enfermidade é detectada por um profissional de saúde e diagnosticada. Bom, dando continuidade aí no nosso próximo slide, a gente já falou do subindividual, né? Agora nós vamos ver o que é esse plano individual no conceito de saúde. Ele entende as disfunções e anormalidades, tá certo? Elas ocorrem em indivíduos que são seres biológicos sociais, isso a gente já viu no conceito do subindividual, são seres biológicos e sociais ao mesmo tempo. O que ele acrescenta aqui? Ele acrescenta o social. Ele diz que as alterações nesse processo de saúde e adoecimento, eles resultam não apenas dos aspectos biológicos, mas também das condições gerais da existência dos indivíduos, grupos e classes sociais. Ou seja, eles têm a dimensão individual e coletiva. Segundo essa concepção, a condição de saúde poderia variar entre o extremo de mais perfeito bem-estar até o extremo da morte, com uma série de processos e eventos intermediários entre essas duas limitações, né? Entre essas duas barreiras. Bom, e o coletivo? O coletivo ele vai acrescentar mais um fator além do social, ele vai expandir um pouquinho, né? Ele vai expandir esse entendimento sobre o processo de saúde e adoecimento, não como a simples soma das condições orgânicas e sociais, que a gente viu até então, né? Condições orgânicas, entenda-se, subindividual. Social, individual, ele vai além desse conceito. Não esse conceito de saúde não é a simples soma da condição orgânica e social de cada indivíduo isoladamente, mas sim com a expressão de um processo social mais amplo, que resulta de uma complexa trama de fatores e relações representados por determinantes do fenômeno nos vários níveis de análise. Aqui vem a questão na família, no domicílio, na microárea, no bairro, no município, na região, no país, ou seja, no continente. A gente já começa a sentir aqui no conceito de Narváez a ideia de ambiente, e que se entende esse ambiente não só como um ambiente físico. Nós vamos acrescentar agora a ambiência social. Então vejam a evolução desse conceito nesses 3 meios: subindividual, individual
e coletivo. Bom, professor, em termos legais, na Constituição Federal de 88, na sua seção sobre saúde, que é o artigo 196, ele define saúde nos seguintes termos: a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Veja, por exemplo, que agora nesse período que a gente está vivendo de pandemia, o Estado tem a obrigação de propiciar um hospital de campanha, de propiciar leitos, de fazer uma campanha de vacinação. Isso é lei, isso é obrigado. Tanto é que alguns pacientes que estão com um parente numa UPA e querem uma remoção para uma UTI, se eles não conseguem isso de imediato, eles entram na justiça. Por quê? Porque a Constituição Federal assegura esse direito. Então, ele é garantido mediante políticas sociais e econômicas. Daí a outra confusão, o pessoal tem que voltar a trabalhar, os alunos têm que voltar a estudar. Por quê? Porque a gente sabe que o econômico também interfere no social, que visem a redução do risco de doenças e outros agravos e ao acesso universal e igualitário. Você vê que independentemente de ser rico ou de ser pobre, esse direito é para ser igual, é para ser o mesmo para todos. A gente vê às vezes na televisão um profissional de saúde se manifestando que trabalha no hospital e adoeceu e não conseguiu uma vaga naquele hospital. Por quê? Porque existe uma lista de espera, né? Quer dizer, a pessoa para ter acesso a essa instituição de saúde, ela é tratada independentemente do cargo que ela ocupe, da função que ela ocupe, da posição social que ela ocupe. Por quê? Porque pela Constituição, esse direito é universal e igualitário. Então, veja, são serviços para promoção da saúde, proteção de saúde e recuperação assegurados, garantidos pela Constituição de 88, no artigo 196. Bem, e para falar em saúde, a gente sabe que um desses ambientes em que se manifesta a saúde é o corpo. E que a saúde é silenciosa. Geralmente a gente não percebe a saúde da gente na sua plenitude. Ela não dá sinal. Por isso que antigamente considerava a saúde como a ausência da doença. Se eu não estou sentindo nada, então eu estou saudável. A gente só sabe o que é a saúde ou que está sem ela no momento em que a gente adoece. Então é uma experiência de vida vivenciada no âmago, no interior, no interno do corpo individual. Por isso que a saúde ela parte de um sujeito. Por isso que em algumas leituras nós vamos encontrar aqui a ideia de subjetividade. Então, ouvir o próprio corpo é uma boa estratégia para assegurar a saúde com qualidade, pois não há limite preciso, exato, entre saúde e doença. Acontece uma relação de reciprocidade entre ambas. É isso que eu queria que ficasse claro para a gente, né? Que dentro desse processo saúde e doença, não existe exatamente um limite até onde vai a saúde e até onde vai a doença. Acontece sempre uma reciprocidade entre esses dois conceitos. Bom, então na relação entre normalidade e patologia, ou seja, essa relação entre saúde, que é a normalidade normal, e patologia, doença, entendam aí, patologia, logia, estudo, pato, doença, o estudo das doenças. Veja que interessante, né? Uma análise assim bem crítica. Os mesmos fatores que permitem a vida, no caso, quando a gente satisfaz as nossas necessidades básicas, o alimento, água, ar, clima, habitação, você ter um emprego, um trabalho, o avanço tecnológico, as relações familiares e sociais, tudo isso permite a gente viver. Mas esses mesmos fatores determinantes, eles podem causar doença se agem com determinada intensidade. Ou seja, o alimento, se você come demais, você adoece. Se você não comer, você adoece também. A água, né, o clima, tudo, o trabalho, se você trabalhar demais, você adoece mentalmente. Mas se você não trabalhar, o ócio, né, a causa de quase todos os vícios. Então veja que esses mesmos fatores que permitem a vida, eles podem causar doenças se eles agirem numa determinada intensidade, para mais ou para menos,
se pesam em excesso ou faltam, se agem sem controle. Então, tudo na vida precisa de um limite. Essa relação ela também é determinada, é demarcada pela forma de vida dos seres humanos, pelos determinantes biológicos, psicológicos e sociais que nós já comentamos aqui. Biológico, psíquico, social, né? Que é o físico, estrutural, biológico, psicológico, mental e o social, que é relacional. Então, essa contestação, né? Essa constatação que a gente tira de lição diante disso, a nossa conclusão, remete à reflexão do processo saúde e doença ocorrer de maneira desigual entre os indivíduos, as classes e os povos, recebendo influência direta do local que os seres ocupam na sociedade. Vejam, por exemplo, eu estou trazendo tudo para essa epidemia que a gente está vivendo, essa pandemia, para vocês entenderem o que a gente está vivendo, o nosso contexto diante da socioantropologia. Vejam que aqui em Fortaleza, o que é que está acontecendo? Os pacientes de bairros de periferia, de bairros de uma condição social menos favorecida, eles morrem mais do que os pacientes. Vocês veem que o maior número de casos de pacientes que testaram positivamente para essa epidemia estão no bairro do Meireles. Mas o número de mortes maior acontece na Barra do Ceará, que é um bairro de periferia. Então é aí que começa a se chamar a atenção para o local em que os seres ocupam na sociedade. Não só o local, o ambiente físico, mas o local dentro, né, da nossa estratificação social, das nossas camadas sociais. Aí vem mais uma vez a reflexão, que a gente está puxando muito para esse lado, entre o normal e o patológico, ou seja, saúde e doença. Quando a gente fala do normal versus o patológico, a gente está falando, eu estou usando uma outra nomenclatura, uma outra terminologia, para o conhecimento de vocês ser mais abrangente. Então, quando a gente fala de normal e patológico, a gente também está falando sobre o processo de saúde e doença. Então, para a saúde, é necessário que a gente parta da dimensão do ser humano, pessoa, pois é nele que ocorrem as definições do normal e do patológico. A subjetividade, né? Que a gente vem falar, lembre-se disso, subjetividade, subjecto, sujeito, eu, pessoa. O considerado normal em um indivíduo pode não ser em outro. O que é normal para mim pode não ser normal para você. Então não há uma rigidez nesse processo, tá certo? Dessa maneira, podemos deduzir que o ser humano precisa conhecer-se. Por isso que a gente parte sempre da questão do autoconhecimento. Você conhecer seu corpo, você conhecer como é que você age diante de determinadas situações, né? É saber avaliar as transformações sofridas pelo corpo, como eu acabei de falar, e identificar os sinais expressos por ele. Esse processo é viável apenas na perspectiva, é aí que vem o detalhe. Tudo isso é importante, mas para ser viável, precisa de uma perspectiva relacional, pois o normal e o patológico só podem ser apreciados em uma relação. Então, essa ideia de relatividade está exatamente nesse sentido, do que é normal e o que é patológico. A gente tem que perguntar para quem? Para qual sujeito? Daí a noção subjetiva, a noção de individualidade. Bem, em relação a esse histórico do conceito de saúde, que a gente até já teve a oportunidade de comentar em algum nível, a gente vai ver o seguinte, que desde a antiguidade, nas religiões politeístas, professor, o que é isso? Poli, vários, theos, Deus. Aquelas religiões que acreditavam em vários deuses. Então, se tinha uma crença de que a saúde era uma dádiva, era um presente dos deuses, e a doença era um castigo, era uma coisa do diabo. As pessoas tinham vergonha. Quem tinha uma pessoa com a deficiência mental, por exemplo, essa pessoa doente era guardada em casa, às 7 chaves, não saía, ninguém via. As pessoas tinham vergonha. E ainda hoje os pais se sentem muito culpados quando tem alguma criança que nasce com alguma patologia, com alguma deficiência, ou que adquire esse problema na infância ou na adolescência, mesmo um problema psicológico, os pais começam a se perguntar, onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz para merecer isso? Por que eu estou sendo castigado? Né? E com a vinda, o crescimento, o advento das religiões monoteístas, que eram aquelas religiões que adoravam
um único Deus, aí esse conceito de castigo e doença já não era mais responsabilidade de vários deuses, mas de um único Deus. Enfim, é importante a gente ter em mente que na antiguidade a doença era considerada um castigo. 400 anos antes de Cristo, Hipócrates, o pai da medicina, ele desenvolveu um tratado chamado Os Ares e os Lugares. E é aí que a gente começa a ter a primeira preocupação, a primeira relação desse conceito de saúde e doença com a questão do espaço, do local, né? Da moradia, os ares, ou seja, as condições. Se tinha um lugar para morar, se tinha água para beber, como eram os ventos, tanto é que as pessoas às vezes iam para uma casa de praia ou para uma fazenda para respirar outros ventos, e eles começaram a perceber que a doença poderia ser trazida pelo vento, ou seja, eles começaram a se preocupar, já 400 anos antes de Cristo, com essa questão relacionando saúde a local, moradia, água para beber, ventos, no processo de saúde e adoecimento. Séculos mais tarde, aí surge a teoria miasmática, que era aquela crença de que a doença é transmitida pela inspiração de gases de animais e dejetos em decomposição. As populações passam a viver em comunidade e dentro dessa vivência em comunidade, eles acreditavam que a doença ela era provocada por isso, pelo cheiro, pelos gases, pelo odor provindo dos dejetos em decomposição ou transmitida pela inspiração de gases de animais. Tanto é que a gente às vezes diz, menina, não dorme com esse cachorro em cima da tua cama, não. Ainda hoje se tem um pouco dessa visão. Ave Maria, o animal de estimação da gente, as pessoas não podem cheirar, não podem encostar o rosto no focinho do animal, e desiste muito disso. Bom, no final do século XVIII, a gente está fazendo aqui um pensamento do que é mais importante, porque esse estágio da saúde, da doença, esse conceito, né, ao longo das civilizações, é uma história muito vasta, e eu até acrescento aí para vocês alguns textos complementares, para quem quiser visualizar isso aí, estudar com mais profundidade, com mais detalhe. Aqui eu estou tentando mostrar o histórico desse conceito, a importância dele, para você, aluno da saúde, mais especificamente do curso de odontologia. Bem, então nós estamos falando que no final do século XVIII, predominavam na Europa, como forma de explicação para o adoecimento humano, os paradigmas socioambientais. Professor, o que são paradigmas? Os paradigmas aí são os modelos sociológico, ambientais, ambiência e lugar, vinculados à concepção dinâmica. Não era uma coisa estática, não era uma coisa parada, existia uma inter-relação, tendo-se esboçado as primeiras evidências da determinação social do processo saúde e doença. Então aqui a gente já vê de forma mais forte, no século XVIII, eles começarem a considerar os determinantes sociais no processo de saúde e doença, que a gente vai já falar sobre eles. Bom, mais tarde, com o advento da bacteriologia, a concepção ontológica. Professor Valmir, o que é essa concepção ontológica? É a doença como entidade natural ou sobrenatural externa ao corpo humano. É como se fosse algo que vem assim de dentro para fora. A bactéria ela vem de fora do corpo para dentro do corpo. E na hora que ela invade esse corpo, ela se manifesta. E esse com o advento da bacteriologia, essa concepção ontológica, ela foi vitoriosa. Ela começou a ser a Coca-Cola do deserto, né? O conceito da moda. E suas conquistas levaram ao abandono dos critérios sociais. Então, nós temos aí, dentro dessa visão social do processo de saúde e adoecimento, um bate e volta. Houve um período em que o social foi considerado como importante, como fundamental. Aí, com o advento da bacteriologia, ele foi colocado um pouquinho de lado. E isso começou a ter um resultado diferente no enfrentamento dos problemas de saúde da população. Vão acompanhando, né? Aí, diante desse quadro, surgiram duas concepções interessantíssimas que traçaram esse percurso na medicina e nas outras áreas de saúde. A concepção fisiológica, como a gente pôde ver, e a concepção ontológica.
Essa concepção fisiológica foi aquela iniciada por Hipócrates, pai da medicina. Ele explica a origem da doença a partir de um desequilíbrio entre as forças da natureza que estão dentro e fora da pessoa. Essa medicina se centra no paciente como um todo e no seu ambiente, evitando ligar a doença à perturbação de órgãos corporais particulares, né? Então a gente tem aí uma concepção já um pouquinho mais sistêmica, mais abrangente, isso é bom. Dentro da concepção ontológica, por outro lado, defende-se que as doenças são entidades exteriores ao organismo que o invadem para se localizar em várias das suas partes. A concepção ontológica tem estado frequentemente ligada a uma forma de medicina que dirige os seus esforços na classificação dos processos de doença, na elaboração de um diagnóstico exato, procurando identificar os órgãos corporais que estão perturbados e que provocam sintomas. É interessante a gente perceber aí a visão mais, como é que eu posso dizer para vocês? Ela é uma visão mais mecanicista. É como se o corpo da gente, como se o ser humano fosse uma máquina. Essa máquina tem peças e a gente precisa entender qual é a peça que não está funcionando bem. É um conceito mais cartesiano, né? Entenda bem, mais mecanicista. O homem visto como máquina, olha, mecânica. E se tem alguma peça que está com defeito, que está com problema, a gente vai precisar consertar. Vejam que a concepção fisiológica, que nós comentamos antes da ontológica, ela era mais sistêmica. Aqui nós vamos ver que essa concepção ela é mais reducionista. Por isso que eu coloquei aí para você que é uma concepção redutora que explica os processos de saúde na base de órgãos específicos que estão perturbados, que estão comprometidos, que estão com problema. Essa concepção ontológica, ela vê a doença como uma coisa em si, intrínseca, sem relação com a personalidade, a constituição física ou o modo de vida do paciente. Então, que fique bem clara essa diferença entre a concepção fisiológica, que é mais sistêmica, e a concepção ontológica, que é mais reducionista, que é mais cartesiana. Bom, e diante de todas essas análises que nós fizemos, surgiu ainda um novo conceito para a saúde. E esse conceito de saúde, ele partiu da análise da OMS, que nós já vimos, né? Que propõe um novo conceito no qual a saúde é conhecida como veja, a OMS, a saúde é o completo bem-estar biopsicossocial. Agora surge esse novo conceito, concebendo a saúde como o contínuo agir do ser humano ante o universo físico, mental e social, até a OMS, em que vive, sem regatear um só esforço. O que é isso, professor? Regatear? Sem minimizar, sem poupar nenhum esforço para modificar, transformar e recriar aquilo que deve ser mudado. Então veja que aqui a gente acrescenta alguma coisa ao conceito da OMS. Aqui o homem já passa a ser visto como uma pessoa mais ativa. É o ser humano responsável pela sua história, sem medir esforço. Aquele ser humano dinâmico que precisa modificar, precisa transformar e recriar o que deve ser mudado. Então, a eles atribuem ao conceito uma dimensão dinâmica, valorizando o papel dos seres humanos na manutenção e na transformação da saúde individual e coletiva, colocando-os como atores sociais do processo da própria vida. Professor, não entendi. Vamos entender melhor isso aí. Por exemplo, voltando para a epidemia, para o que a gente está vivendo hoje. Nós vimos que o direito de saúde é para todos. Mas aí, qual é a importância do papel social do homem? Por exemplo, eu sou patrão e eu tenho a minha secretária. Mas se eu não cuidar da saúde da minha secretária e ela for infectada, ela vai trazer a saúde para dentro da minha casa. Então não adianta quem tem um melhor poder aquisitivo se preocupar só com a saúde desse bloco interno da família. Por quê? Porque esses fatores externos, né, do individual vão interferir no coletivo. E é isso que esse novo conceito quer acrescentar, a noção de agente, de hospedeiro e meio. É para isso que ele vai evoluir dentro do modelo epidemiológico. Vamos ver aí. Ó.
Considerando o avanço do conhecimento na ocorrência e terapêutica das doenças, surgiram novos modelos de explicação e compreensão da saúde da doença e do processo saúde-doença, como o modelo epidemiológico, baseado nos três componentes: no agente, no hospedeiro e o meio. Ah, professor, eu queria entender o que era isso. Eu até coloquei para você que o agente é o fator presente para a ocorrência da doença. O agente é o fator causador da doença. O hospedeiro é a pessoa ou animal vivo, e aí a gente inclui as aves, né? Os artrópodes, que em circunstâncias naturais permitem a subsistência e o alojamento de algum agente infeccioso. Então, ele é hospedeiro, é o lugar onde a doença vai se manifestar. E o meio são os fatores ambientais, englobando aí os ambientes sociais, físicos e biológicos, tá certo? Então, dentro desse modelo epidemiológico, ele é baseado nesses três componentes, no agente, no hospedeiro e meio, considerados como fatores causais que evoluiu para modelos mais abrangentes, como o do campo de saúde, com envolvimento do ambiente. Como eu disse para vocês, o fato novo aqui é o ambiente. Não o ambiente apenas físico, mas esse ambiente tem mais um conceito assim de ambiente, o estilo de vida, a biologia humana e sistemas de serviço de saúde, numa permanente interrelação e interdependência. Bom, ainda no processo saúde e doença, a gente deve levar em conta a distinção entre a doença, definida pelo sistema de assistência à saúde, e a saúde percebida pelos indivíduos, incluindo a dimensão do bem-estar, um conceito mais amplo, né? Por que a gente tem que incluir esse conceito mais amplo? Para não ser reducionista. Até então, a gente tem falado apenas do bem-estar biopsicossocial. Repetindo, biológico, físico, né? Mental, que é o psicológico, e o social, que é o relacional. Mas aqui a gente acrescenta o quê? A saúde não é a única, nem a mais importante. O que está acrescentando aqui? A noção de ambiência. E aí a gente vai ver que o sofrimento experimentado pelas pessoas, famílias e grupos sociais não corresponde necessariamente à concepção de doença que orienta os provedores de assistência às políticas públicas. As políticas públicas até então eram voltadas apenas para como é que eu posso dizer para vocês? Para a peça que estava com defeito. Era uma coisa bastante compartimentalizada, né? Tinha compartimentos, eu vou tratar disso ou daquilo. Eles não davam a devida atenção, como hoje isso já tem crescido, com o avanço dos estudos socioantropológicos, para a questão do sofrimento, a questão da dor. O que aquela pessoa sente? O que aquela pessoa passa? O que aquela pessoa vive? Por exemplo, dentro do consultório odontológico. Eu recebo aquele paciente com a boca cheia de cáries, os dentes todos comprometidos. Aí eu digo que ele tem que escovar os dentes 3 vezes ao dia. Mas será que eu paro para pensar se aquele paciente tem pelo menos a condição de comprar um creme dental? E se ele tem pelo menos a condição de ter uma escova de dente? Olha, nós temos pesquisas dos nossos alunos dentro dessa disciplina de socioantropologia, que eu peço que visitem diferentes ambientes, né? Daí a importância do ambiente, porque tudo isso a gente costuma ver nas visitas, na prática. E eu acompanho vocês em relação a esse processo. Como esse semestre está sendo um semestre atípico, a gente está tendo que conversar sobre isso na teoria. Mas nós tivemos a condição de visitar famílias do interior que só tinham uma escova de dente para os 6 moradores da casa. Um escovava os dentes, emprestava a escova para outro, para outro, para o outro. E aqueles que nem a escova de dente têm. Então, as nossas atenções de saúde, elas precisam estar voltadas, relacionadas para essa ambiência social. E é isso que eu queria despertar um pouquinho na reflexão de vocês. Que o sofrimento experimentado pelas pessoas, famílias e grupos sociais não corresponde necessariamente à concepção de doença que as pessoas que fazem as políticas públicas têm. Isso assim não é, mas é para ser, né? Então, a nova maneira de pensar a saúde e a doença deve incluir explicações para os achados universais, as pesquisas universais de que a mortalidade e a morbidade obedecem a um gradiente
que atravessa as classes socioeconômicas. Veja aí onde é que entra a socioantropologia. Quer dizer, a condição, a quantidade de pessoas que morrem está muito associada à classe socioeconômica, de modo que menores rendas ou estados sociais estão associados a uma pior condição em termos de saúde, indicativo de que os determinantes de saúde estão fora do sistema de assistência à saúde. Ou seja, não é só esse sistema de assistência à saúde enquanto instituição, né? O SUS, por exemplo, ele tem toda a sua obrigação e toda a sua responsabilidade. Mas a reflexão que nós estamos fazendo aqui é uma reflexão extramuro, que apesar de existir todo esse cuidado com a saúde, com o cuidado com a prevenção, nós temos outros determinantes fora desse sistema de saúde que interferem nesse processo de saúde e doença. Bom, e a gente vai ver que para Gadamer, a saúde e a doença não são duas faces de uma mesma moeda. De fato, se considerarmos um sistema de saúde como o SUS, é possível verificar que as ações voltadas para o diagnóstico e tratamento das doenças são apenas duas das suas atividades. Por quê? Porque a gente vai ver que a inclusão social, que a promoção de equidade ou de visibilidade e cidadania são consideradas também ações de saúde. Professor, e o que é equidade? Qual é a diferença de equidade para igualdade? Por exemplo, desigualdade, né, iniquidade. Se você pegar dois homens, eles têm o mesmo gênero, eles são iguais enquanto ao gênero. Então, igualdade ou desigualdade é aquilo que é igual ou desigual pela sua própria natureza. Já a iniquidade é uma desigualdade que ela é causada, ela é provocada pelo próprio homem, né? Por uma forma de preconceito social ou econômico. Então, a iniquidade ela é uma desigualdade dolorosa, tá certo? Então, o entendimento da saúde como um dispositivo social autônomo em relação à ideia de doença e as repercussões que este novo entendimento traz para a vida social e para as práticas cotidianas em geral do serviço de saúde em particular, vai abrir novas possibilidades para essa concepção do processo de saúde e doença. Veja que a cada reflexão que a gente faz aqui, a gente acrescenta mais um fator, a gente exemplifica alguma coisa para vocês verem como esse conceito é complexo. Então, resumindo, né, dessa maneira, o processo de saúde e doença está diretamente ligado à forma como o ser humano, no decorrer da sua existência, foi se apropriando da natureza para transformá-la, buscando o atendimento às suas necessidades. Bom, então, diante de tudo isso, nós vamos ver que vários autores afirmam que a saúde deve ser entendida no sentido mais amplo. Mesmo ela sendo sistêmica, mesmo ela já abordando o completo bem-estar biopsicossocial, a gente tem que entender aqui a saúde como um sentido mais amplo, como um componente da qualidade de vida. E perceber que não é bem uma troca, mas um bem comum, um bem e um direito social, no sentido de que cada um e todos possam ter assegurado o exercício e a prática deste direito à saúde, a partir da aplicação e utilização, né, de toda a riqueza disponível, conhecimento e tecnologias que a sociedade desenvolveu e vem desenvolvendo neste campo da saúde, adequados às suas necessidades, envolvendo promoção e proteção da saúde, prevenção e diagnóstico, tratamento e reabilitação de doenças. Ou seja, considerar esse bem, de que bem o senhor está falando? A gente está falando da saúde. E esse direito, o direito à saúde, como um componente e exercício da cidadania. Compreensão esta que é um referencial e um valor básico a ser assimilado pelo poder público para o balizamento. O que é isso, pessoal? Balizar, medir, comparar, equacionar, né? Em termos de sua determinação causal. Que o processo de saúde e doença representa o conjunto de relações e variáveis que produzem
e condicionam o estado de saúde e doença de uma população que variam em diversos momentos históricos e do desenvolvimento científico da humanidade. Então, além da decorrência do tempo, dos diferentes momentos históricos, a gente soma também, né, o desenvolvimento científico da humanidade. E é aí que surgem os determinantes sociais em saúde. O que é isso, professor? As condições de vida e trabalho dos indivíduos e grupos da população estão relacionados com sua situação de saúde. Ó. Condições de vida e trabalho. A gente pode até pensar assim: Valmir, será que isso realmente existe? Vamos analisar. Uma pessoa, quando sai da sua casa para o trabalho ou para estudar, que ela vai pegar um ônibus, e esse ônibus custa passar. Quando passa, passa lotado. Então as pessoas vão ali dentro de um ônibus ou de uma Topic, em pé, umas em cima das outras. Alguém tosse do seu lado, espirra aquela lata de sardinha apertada e começa a andar por uma avenida engarrafada. O trânsito não flui, você começa a se estressar e esse estresse vai... meu Deus, vou chegar atrasado ao trabalho, vou perder minha aula. Esse estresse ele vai diminuir a sua defesa imunológica. E com a defesa imunológica mais baixa, você adoece. Então veja assim, a própria questão do transporte público, do urbanismo, a forma como as ruas são estruturadas, a forma como o mundo está evoluindo, tudo isso vai interferir no processo de saúde. E são essas situações e essas condições que a gente chama de determinantes sociais da saúde. Então, existe uma Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais de Saúde. Quando a gente falar aqui do texto de CNDSS, nós estamos falando de quê? Da Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde. Ela foi estabelecida em 2006, é algo assim relativamente recente, né? Então, ele diz o quê? Quais são esses fatores, quais são esses determinantes sociais em saúde? São os fatores sociais, tipo, se você brigou com o namorado, com a namorada, se não está bem e você fica triste, tem gente que entra em depressão, tem gente que adoece, então um fator social, ele interfere na sua doença. O econômico, a pessoa que não tem dinheiro para se alimentar bem, para comer, para comprar, para ter uma água tratada, se não tem uma casa própria, ela vive tensa, ela vive preocupada, tanto é que a gente fala aí do sonho da casa própria. Isso também é um determinante da saúde, o fator econômico, o fator cultural, o fator étnico, racial, o psicológico, o comportamental, todos esses fatores que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população. Então, esses são os determinantes sociais em saúde. Então, as relações entre determinantes sociais e saúde consistem em estabelecer uma hierarquia de determinações entre fatores mais distais, que são aqueles mais distantes, sociais, econômicos e políticos, e os mais proximais, que estão relacionados diretamente ao modo de vida de cada ser, né? Sendo distintos os fatores que afetam a saúde, né, a situação de saúde de grupos e de pessoas. Então a gente vai ver que mesmo existindo esses fatores que interferem na saúde de um grupo, a forma como cada elemento, cada sujeito vivencia essa situação, vai ter também uma influência mais personalizada, mais individual. Bom, segundo o relatório da Comissão Nacional que eu falei para vocês, né, a análise da situação de saúde compreende os seguintes itens. Vamos lá. Nós vamos ver aqui que eles distribuem isso em alguns itens. O primeiro, situação e tendências da evolução demográfica, social e econômica do país. O que é isso, professor? Quantas pessoas existem em determinada região? Como é que isso cresceu? A gente pode perceber isso no universo menor. Por exemplo, se a gente vai fazer uma festa na casa da gente e a nossa casa tem 3 banheiros, a gente convida uma quantidade de pessoas. Eu não posso convidar mais de 100 pessoas para uma casa que só tem 3 banheiros, porque os banheiros não vão dar conta da demanda. Então a gente vê, por exemplo, a evolução demográfica, o número de pessoas que nascem numa determinada localidade e as condições daquela localidade. Vejam, às vezes no carnaval, a gente vai para uma cidade do interior e aquela cidade não tem estrutura
para receber aquela quantidade de pessoas. Falta alimento, falta água, falta energia, falta uma casa. Se você tem tantas tomadas, se você coloca vários T's, coloca vários elementos e a sua rede de energia elétrica não está preparada para aquela quantidade de aparelhos, vai haver um colapso. Então vocês vão ver que a evolução demográfica, social e econômica de um lugar, aí no caso, imagine, se eu estou dando um exemplo em casa, numa cidade, imagine em termos macros, imagine se a gente analisar isso em termos de um país. Então essa situação de evolução demográfica, social e econômica, ela vai interferir no processo de saúde, né? Isso aí inclui os dados de crescimento da população, fecundidade, mortalidade, migração, urbanização, estrutura do mercado de trabalho, distribuição de renda e educação. Não adianta a gente ter muita gente e não ter escola para as pessoas, a gente ter muita gente e não ter hospital para as pessoas. Então, isso aí é o primeiro item da análise, né, dessa Comissão Nacional. O segundo é a estratificação socioeconômica e a saúde. Apresenta a situação atual e as tendências da situação de saúde no país, destacando as desigualdades. Veja bem esse tema, desigualdades de saúde, segundo variáveis de estratificação socioeconômica, como renda, escolaridade, gênero e local de moradia. Voltando para o exemplo que eu dei para vocês, nós estamos vendo que morrem diante de uma epidemia mais pessoas de um bairro de periferia do que de um bairro mais favorecido financeiramente. As condições de vida é o terceiro tópico. Condições de vida, de ambiente e trabalho. Apresenta relações entre situações de saúde e condições de vida, ambiente de trabalho, com ênfase nas relações entre saneamento, alimentação, quer dizer, quem vive melhor, quem tem uma condição de vida melhor, geralmente se alimenta melhor. Mas mesmo que tenha uma condição boa, vocês vão ver que dentro dessas pessoas que têm uma condição boa, quem tem mais conhecimento, quem tem mais estudo, quem tem mais academicismo em relação a isso, vai ter uma alimentação mais balanceada, uma alimentação mais rica, mais saudável. A questão da habitação, ambiente de trabalho, até habitação. Você vai construir uma casa, um quartinho em cima da sua casa. O pessoal que mora em casa ou em casa de praia. Se você tem mais conhecimento e sabe de que lado nasce o sol, de que lado vem o vento, você vai entender de que lado você deve fazer uma janela, que você precisa de um esgoto. Então, tudo isso vai interferir na condição de saúde, né? O ambiente de trabalho. Se você trabalha, por exemplo, num banco, e você passa o dia sentado, e a cadeira não é uma cadeira apropriada, ou você não tem um elemento para descansar os pés, uma bancadazinha abaixo dos seus pés, você vai ter problema nas pernas, você vai ter dor de coluna. Então, esse ambiente de trabalho, se você conta cédulas, se você não tem a máquina para contar cédulas, de tanto você movimentar o polegar, você vai ter o que a gente chama de LER, que é a lesão por esforço repetitivo. Eu estou dando só alguns exemplos para esclarecer para vocês como é que essa condição de moradia e de trabalho pode interferir no processo de saúde e doença. São outros determinantes sociais de saúde, né? A poluição, quando você vive num lugar mais poluído, problema de respiração, de alergia e tudo mais. Então, esse acesso à informação e serviços de saúde e seu impacto nas condições de saúde dos diversos grupos de população. Esse foi o terceiro item, né? Um quarto item seria as redes sociais comunitárias e de saúde, né? Inclui evidências sobre a organização comunitária e redes de solidariedade e apoio para a melhoria de situação de saúde. Nós vamos ver que existem as comunidades, os conselhos de bairro, quer dizer, todos esses processos de formação de grupos sociais, eles têm essa intenção de melhorar a situação de saúde, de prover alimentos, por exemplo, num momento como esse, de prover máscaras, álcool em gel, sabão, água sanitária. Ontem mesmo nós tivemos uma live aí do Bel, outra da Ivete, a do Bel arrecadando alimentos, arrecadando doação de máscaras, de álcool gel, tudo isso através das redes sociais, né? E isso existe também, eu estou falando aí nas redes sociais a nível nacional, global, pessoas de fora fazendo doação, mas dentro da nossa comunidade,
dentro do nosso bairro, dentro da nossa casa. Essa noção de rede deve ser vista também como uma forma de apoio para melhorar a situação da saúde, destacando particularmente o grau de desenvolvimento dos grupos sociais mais desfavorecidos. Geralmente essas redes elas têm essa dimensão, esse objetivo de ajudar a quem precisa. Um quinto item seria os comportamentos, estilo de vida e saúde. Isso também vai interferir no processo de saúde e adoecimento, né? A forma de, o comportamento, o estilo de vida que a pessoa leva. Inclui evidências existentes no Brasil sobre condutas de risco, como o hábito de fumar, o alcoolismo, o sedentarismo, uma dieta inadequada e vários outros fatores que são diferentes entre os estratos socioeconômicos da população. Um outro aspecto seria a saúde materno-infantil e saúde indígena, já que a gente fala tanto em inclusão social, né, por sua importância social e por apresentarem necessidades específicas de políticas públicas. Então, veja, aí nós temos organizações que são voltadas exatamente para a saúde do índio, porque de alguma forma eles vivem um certo desfavorecimento. E aí a gente precisa, dentro dessas políticas públicas, ter algumas sessões especiais sobre essa saúde materno-infantil e a saúde também do índio. A título de curiosidade, eu coloquei aqui nesse slide o modelo de Dowling e Whitehead, que inclui esses determinantes sociais de saúde de esportes em diferentes camadas. Observem que ele começa partindo aí no centro e da idade, sexo e fatores hereditários. Depois ele vem aí com o estilo de vida dos indivíduos, as redes sociais comunitárias. Vocês estão vendo que ele parte do individual para o coletivo. Aí entra nas redes sociais e comunitárias e abre um leque para a produção agrícola de alimentos, educação, ambiente de trabalho, condições de vida e de trabalho, a questão do desemprego, água e esgoto, serviços sociais de saúde e habitação, criando as condições socioeconômicas, culturais e ambientais em geral. Então vocês percebam como esse conceito do processo de saúde e doença, como ele é sistêmico, quantas coisas ele envolve, né? E às vezes vai bem além daquilo que a gente possa imaginar. Bom, dentro desses determinantes sociais de saúde e políticas públicas, eu queria destacar o seguinte, que a análise dos determinantes sociais de saúde nos permite intervenções no sentido de ampliar políticas públicas que possam reduzir as iniquidades. Observe aí. Professor, por que a gente estuda tudo isso? Porque a partir do momento que a gente tem conhecimento de que todos esses fatores vão interferir no processo de saúde e doença, quando vocês receberem um paciente no consultório odontológico, vocês não vão estar recebendo ali apenas uma boca, apenas um dente com problema. Vocês vão receber ali um ser humano que tem uma boca. Um ser humano que tem uma boca, que por sua vez tem um dente com problema, ou até que não tem, mas em que o problema existe. E que esse ser humano, ele é a soma de vários fatores sociais. E quais desses fatores sociais implicaram para que ele não tivesse um dente, para que ele não tivesse tido uma educação adequada na escovação desse dente, na visita ao dentista, se ele tinha condição, ou se os equipamentos de saúde da comunidade em que ele morava ofereciam esse serviço. Então, gente, ali está chegando um ser humano. E existem vários determinantes sociais de saúde que levaram esse ser humano a chegar até a cadeira do seu consultório. E o nosso objetivo de pensar nisso, como eu estou colocando aí para vocês, é de repensar políticas públicas para reduzir as iniquidades. O que eu já disse para vocês, que eu estou repetindo aqui, que as iniquidades são desigualdades consideradas injustas. Então, veja, a iniquidade é uma desigualdade? Sim. Mas qual é o diferencial dela? É que ela é injusta. E avançar para políticas de saúde com mais equidade, com mais justiça. Então, para além do conceito epidemiológico, que a gente já viu, né, que tinha o agente, o hospedeiro. Então, para além desse conceito epidemiológico,
nós temos os determinantes sociais de saúde como fatores de risco. Então, é necessário compreender a determinação social da saúde como um conceito que envolve a caracterização da saúde e da doença mediante fenômenos que são próprios dos modos de convivência do homem. Um ente que trabalha e desfruta a vida compartilhada com os outros. Um ente político, na medida em que habita a polis, né, como afirmava o próprio Aristóteles. Então, vocês estão começando a entender que os determinantes sociais de saúde, eles aparecem como mais fatores que envolvem esse conceito de saúde e doença, no processo de adoecimento. Bom, e para a odontologia, eu já tenho ao longo da minha explicação aqui citado várias possibilidades para vocês, mas eu vou acrescentar mais um capítulo em relação a isso, né? Os determinantes sociais em saúde e a odontologia. Então, os profissionais da odontologia, área da saúde, devem imaginar o cliente, bem como a si mesmos, como capaz de perceber e explorar o mundo externo a partir de experiências pessoais, culturais, da linguagem, das crenças, valores, interesse. Olha, quando eu falo aí de crenças, valores, interesse, eu já estou incluindo o fator cultura, né? E pressuposições, pois cada um de nós dá um sentido ao mundo que lhe é apresentado. Cada um traça um mapa, ou seja, cada um traça um panorama próprio do mundo, mas os mapas são seletivos. A gente costuma prestar atenção aos aspectos do mundo que nos interessam e ignoramos aquilo que interessa ao outro. Assim, um bom profissional de saúde deve traduzir o inaparente, inventada aí a palavra, né? O indizível no primeiro contato com o seu doente. Ao compreender que o corpo humano não é um produto genérico isolado, pois existe em relação com outros seres em um dado contexto social, cultural e político. Professor, como é que eu faço isso? Nós já tivemos a oportunidade de conversar e vocês vão falar sobre isso o curso todo. A anamnese. A anamnese é aquela entrevista inicial. Eu já disse para vocês que muitas vezes o dentista ele atende o paciente sem fazer uma anamnese, sem conversar com o paciente. Muitas vezes, para cumprir o protocolo, você tem uma ficha linda e você manda que a sua atendente entregue essa ficha para o paciente, para ele preencher por uma mera formalidade e nem sequer olha para aquela ficha, ele não tem nenhum contato com o paciente. Quem faz isso é a atendente odontológica ou até mesmo a recepcionista da clínica para manter um protocolo. Então, nessa anamnese, quando ela é bem feita, quando o profissional tem ética, responsabilidade com o social, e é por isso que eu insisto na importância dessa unidade curricular de sociologia, antropologia, psicologia nos cursos da área de saúde, para humanizar mais esse atendimento. Quando você observa o seu paciente, a forma como ele chega, a roupa que ele veste, a questão do asseio, a limpeza das unhas. Gente, esse paciente ele é um livro com várias páginas. E nesse primeiro contato, você já tem várias dicas sobre quem é esse paciente que você vai atender. A gente não precisa perguntar apenas o que está escrito. Essa anamnese envolve muito mais um processo de observação. Bom, então cuidar da pessoa requer considerar as condições de vida impostas e os estilos de vida escolhidos pelos próprios indivíduos, porque a gente vê também na filosofia que tudo na vida do ser humano é uma questão de escolha. Você é aquilo que você escolhe ser. Isso é a filosofia. Aí vem a psicologia. Nós temos as nossas escolhas conscientes e nós temos as nossas escolhas inconscientes, que às vezes a gente nem sabe por que a gente fez. Olha, vejam que paciente rico chega ao consultório. E nós estamos vendo que esse conceito de saúde parte de uma inter-relação minha com o outro como meu espelho e eu como espelho do outro, como influência para o outro. Então, neste caso, a gente precisa rever muitas práticas, né? E entender que não basta trabalhar com doenças, mas compreender o indivíduo no todo como alguém que vive a experiência da necessidade, do adoecimento, carregada de valores e significados subjetivos, e por serem subjetivos, eles são únicos.
Então, isso vai interferir consideravelmente na qualidade do cuidado prestado. Bom, e ainda dentro desse processo de saúde e doença, eu queria apresentar para vocês, nesse finalzinho do nosso encontro, as PICs. Professor Valmir, o que são PICs? São práticas integrativas e complementares. Bom, o que são, para que serve, é isso que a gente vai discutir agora. Nós vamos ver que as PICs são tratamentos que utilizam recursos terapêuticos baseados em conhecimentos tradicionais voltados para prevenir diversas doenças, como depressão e hipertensão. Em alguns casos também podem ser usadas como tratamentos paliativos em algumas doenças crônicas. Ou seja, gente, o Sistema Unificado de Saúde, o SUS, começou a ter uma demanda da população, né, exatamente por conta do crescimento demográfico que a gente já comentou aqui, que é um determinante social em saúde, uma demanda maior do que a quantidade de profissionais que eles têm para oferecer de serviço. Então, a gente vê que às vezes você marca uma consulta médica, mesmo sendo um médico particular, mesmo quem tem um plano de saúde, a gente tem que esperar não sei quantos dias por um atendimento, porque não tem médico para todo mundo. Então, uma das saídas que o SUS encontrou foi começar a trabalhar com essas PICs, que são as práticas integrativas e complementares. Inclusive, vocês vão ter algumas cadeiras de saúde pública ao longo do curso e vão estudar isso com mais detalhe. E as PICs apareceram na tentativa de desafogar mais essa demanda. Eles começaram a perceber que alguns serviços desculpe, poderia ser prestado à população no sentido de melhorar as condições de saúde. E aí eles voltam, por exemplo, hoje é reconhecido pelo SUS alguns tratamentos dentro da medicina tradicional chinesa. E você vai ver que muitas práticas da medicina ocidental, elas estão embasadas em conhecimentos da medicina oriental. E aí, de repente, isso passa a ser negado. Hoje está havendo um resgate, uma retomada desses valores. Vejam que nessa área da saúde muita coisa aconteceu. Antigamente, quando a mulher paria e não havia o médico, vocês vão ver que, de acordo com a história, com a cultura, com a antropologia, quem fazia o parto era uma parteira, era uma mulher. Até porque a mulher não se sentia muito à vontade em parir na frente de um homem, né? O marido ficava fora do quarto, só quem ficava no quarto com ela era a parteira e às vezes a mãe ou a sogra. Depois, quando surgiu o curso de medicina, de início a medicina era exercida só por homens. E os homens tiraram esse direito das parteiras. Só quem podia fazer parto era o médico. Só quem estudava medicina era o homem. E com o passar do tempo, essa situação foi mudando. Hoje nós temos mulheres trabalhando aí como ginecologistas, obstetras, né? E você vê que às vezes esse preconceito ainda é tão forte na mente das pessoas, que as pessoas, quando vão parir, as mulheres quando vão parir, muitas delas, apesar da vergonha, elas se sentem mais seguras quando o médico é homem. É interessante, né? Elas preferem um médico do gênero masculino a uma médica. E você vai ver, por exemplo, na odontologia, professor, existe esse tipo de preconceito? Existe. Por exemplo, quando você vai extrair um dente e você vê que o dentista ou a dentista, independente de gênero, é uma pessoa magrinha, pequenininha, fraquinha, você acha que ele não vai ter força para extrair o seu dente. Que um médico mais forte, mais musculoso, ele vai ter mais força para extrair o seu dente. Quando na realidade isso é uma grande bobagem. Por quê? Porque para que você faça a extração do dente, você não vai precisar de força. Se ele usar o instrumental necessário, se ele conseguir soltar a raiz do dente, da carnezinha da gengiva que é presa a ela, se ele tiver essa perícia, esse cuidado, né, esse conhecimento, esse dinamismo, ele vai conseguir retirar o seu dente, não por força, mas por habilidade. É aí que vem o conceito de competência e de habilidade. Então, existem muitos mitos que precisam ser tirados. E eu acho muito interessante, voltando para o nosso assunto, o reconhecimento, a retomada dessas práticas integrativas e complementares no serviço de prestação de saúde, né?
E o interessante, eu trouxe aí como dado para vocês, é que atualmente o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, ele oferece de forma integral e gratuita 29 procedimentos de práticas integrativas e complementares à população. E também acho interessante que o preconceito é tão grande que muitos de vocês que são da área de saúde não conhecem isso, não sabem disso. Imagine a população que precisa desse atendimento. Olha, 29 PICs, 29 práticas integrativas e complementares são oferecidas pelo SUS e eles começam na atenção básica, que é a porta principal de entrada para o SUS. Então, as evidências científicas têm mostrado os benefícios desse tratamento integrado entre medicina convencional e práticas integrativas e complementares. Além disso, há crescente número de profissionais capacitados e habilitados e maior valorização dos conhecimentos tradicionais, de onde se origina, como eu disse para vocês, grande parte dessas práticas. Então, esse conhecimento tradicional, ele foi que deu origem à medicina que nós temos hoje. E a coisa está sendo tão interessante que vocês vão ver que já existem dentistas que estão se especializando em acupuntura, né? Para quê? Para tendo como base essa medicina tradicional chinesa, ampliar, melhorar a sua prática. Agora, tem um detalhe aí muito importante que eu destaquei para vocês, que as práticas integrativas e complementares, as PICs, elas não substituem o tratamento tradicional. Eu queria que vocês entendessem isso. Não é uma troca, não é uma substituição, é uma adição, é um complemento no tratamento. E elas são indicadas por profissionais específicos conforme a necessidade de cada caso. Vejam que o Brasil ele é referência mundial, né, na área de práticas integrativas e complementares na atenção básica. É uma modalidade que investe em prevenção e promoção à saúde com o objetivo de evitar que as pessoas fiquem doentes. Além disso, quando necessário, as PICs, né, que são as práticas integrativas complementares, elas também podem ser usadas para aliviar sintomas e tratar pessoas que já estão com algum tipo de enfermidade. A título de curiosidade, eu coloquei aí para vocês quais são essas 29 PICs oferecidas pelo Sul e acrescentei aí no slide um link onde vocês poderão observar, quando vocês entrarem nesse link e vocês clicarem em cada uma dessas 29, vocês vão encontrar a explicação do que trata especificamente cada uma delas. Por exemplo, apiterapia. Nome tão diferente, né? Apicultura, abelha. Então, vocês vão ver que é uma terapia toda feita em cima do mel, de própolis, né? Como que a abelha, né? Uma terapia feita em cima de derivados de produtos oferecidos pela abelha. Então, aí vocês têm os 29 serviços oferecidos pelo SUS. Mas, em termos de odontologia, aí nós já temos uma limitaçãozinha, né? Não diria nem uma limitação, é o que já é científico, que já foi pesquisado, e quem sabe vocês não vão desenvolver outros, né? Então eu coloquei aí PICs na odontologia. Considerado o reconhecimento da OMS, né? Essas práticas integrativas e complementares à saúde bucal, com aval do CFO, que é o Conselho Federal de Odontologia, ele reconheceu em 25 de setembro de 2008, também bem recente, o exercício pelo cirurgião dentista das seguintes práticas integrativas e complementares: acupuntura, fitoterapia, terapia floral, hipnose, homeopatia e laser terapia. Então, como essas estão mais voltadas para a odontologia, eu tentei trazer aqui para vocês o esclarecimento de cada uma delas. Professor, o que é acupuntura? A acupuntura apresentou resultados positivos no tratamento de desordem temporomandibular, DTM, xerostomia, bruxismo e na diminuição do consumo de medicamentos pelos efeitos analgésicos e anti-inflamatórios, com eficácia comprovada nos procedimentos odontológicos,
tornando-os mais econômicos e seguros. Por exemplo, professor, mas como é que funciona isso? Bem, a acupuntura, ela trabalha com microagulhas, né? E na colocação dessas agulhinhas em pontos específicos, cada um deles com a sua função. Eu, como tenho minha formação em medicina chinesa também, assim, isso já evoluiu bastante. Para vocês terem uma ideia, hoje já existem umas canetinhas com eletroestimulação que você nem precisa mais colocar a agulha naquele ponto. Você estimula com essa canetinha e atinge resultados semelhantes. Já outros profissionais trabalham apenas massageando esses locais, esses pontos, e também conseguem resultados satisfatórios. Esses pontos, eles são pontos localizados em diferentes meridianos, existem vários mapas, é uma anatomia diferenciada, é uma fisiologia diferenciada que a gente estuda na medicina tradicional chinesa, né? E ela, por exemplo, você pega um paciente que ele tem alergia a uma determinada substância e você não tem um analgésico específico para aquela alergia. Então você pode trabalhar com a hipnose, você pode trabalhar com a acupuntura. Você começa a perceber que que essas PICs, práticas integrativas complementares, como o próprio nome sugere, elas são complementares, elas vão auxiliar bastante o seu trabalho. Nós temos aqui dentistas, né, na nossa cidade que são especialistas em acupuntura, que eles usam a acupuntura para essas disfunções temporomandibulares, para a questão da xerostomia, o bruxismo, e têm conseguido excelentes resultados. A fitoterapia, fito aí de plantas, né, ela está voltada para as plantas medicinais. Contempla algumas espécies vegetais, cultivadas ou não, administradas por qualquer via ou forma. Que exercem ação terapêutica e devem ser utilizadas de forma racional, pela possibilidade de apresentar interações, efeitos adversos e contraindicações. A gente tem que ter muito cuidado com os chás, com as plantas, com as ervas, porque ao contrário do que se pensa, elas podem provocar uma interação medicamentosa. No lugar de ajudar o tratamento, ela pode dificultar. Então é importante que o profissional que trabalha com qualquer uma dessas práticas integrativas e complementares, ele tenha uma formação para isso. Então, a fitoterapia é um tratamento terapêutico caracterizado pelo uso de plantas medicinais em suas diferentes formas farmacêuticas, sem a utilização de substâncias ativas isoladas, ainda que de origem vegetal. Você vê, por exemplo, que em algumas tribos indígenas, eles lavam o cabelo e escovam os dentes com a rapa, eles raspam a árvore do juá, né, que é o pé de juá, o juazeiro. Daquele tronco eles raspam e eles conseguem fazer um asseio, inclusive da boca, com essa substância. E a gente já encontra, sem ser fitoterapia, pastas dentárias, cremes dentários, feitos com o joá. Já eles pegam o joá in natura. Você vê, por exemplo, que algumas culturas elas pegam um galhozinho de uma árvore e eles mastigam e aquele galho fica tipo uma escovinha. Eles ficam com aquele galho na boca, escovando os próprios dentes. Então aí é a fitoterapia. Terapia floral, né? São as essências florais que podem auxiliar equilibrando o estado emocional e mental do paciente. Imagine o paciente chegar ao seu consultório muito agitado, com muito medo. E isso dificulta a rigidez dele na cadeira, até para você anestesiar, o músculo da boca está rígido, ele está todo rígido, o corpo ficou uma pedra. Então, alguns dentistas já colocam em seu consultório uma essência, um cheirinho diferente, e aquele cheiro já acalma o paciente, ele nem sabe por quê. Então, essa terapia floral, ela atua no sentido de minimizar os efeitos negativos da dor e da tensão, sendo indicado antes, durante e após cirurgias e pequenos procedimentos. Tudo isso, gente, que a gente está vendo aqui é só uma pincelada dessas práticas integrativas e complementares. É óbvio que cada uma delas precisa de um curso específico ou de uma unidade curricular específica para se trabalhar só sobre isso. Eu até já propus à faculdade que a gente tivesse alguns cursos extramuros nesse sentido, de como que essas práticas integrativas e complementares podem ser um diferencial na prática de vocês. Bom, depois vem a hipnose,
que no caso dos dentistas, a hipnose pode, em muitas situações, substituir até a anestesia, como eu disse para vocês, diminuir sangramentos, salivação, facilitando totalmente o tratamento. É através da voz, aquela vozinha mais calma, mais tranquila, mais monótona e repetitiva do dentista, que o paciente alcança o estado hipnótico. Um ambiente calmo e tranquilo também ajuda bastante. A gente vai ver que já existem pesquisas até em relação às cores. É muito importante que no consultório odontológico você tenha um quadro, uma parede, alguma coisa da cor azul. Por que as fardas de muitas escolas elas trazem essa cor azul? Porque existem pesquisas que comprovam que a percepção de cor que a criança sente, percebe quando ela está no útero da mãe é o azul. Então, o azul é uma cor aconchegante, é uma cor acolhedora, né? Então, vocês vão ver que vários fatores interferem na formação desse ambiente. Temos também a homeopatia, que mesmo nos procedimentos cirúrgicos, né, a homeopatia é utilizada na odontologia. Apesar de ser preciso usar as anestesias comuns, os remédios homeopáticos previnem hemorragias, desmaios, crise de pânico e atuam na aceleração da cicatrização de tecidos moles e duros, o que melhora o bem-estar do paciente de uma forma geral. E por último, nós temos a laser terapia. Esses equipamentos a laser, eles são muito usados na odontologia e é um mundo tão vasto que cada dia se descobre a novidade. São equipamentos para uso odontológico e eles estão divididos basicamente em laser de alta e de baixa potência, sendo estes últimos, o de baixa potência, o mais comum, porque eles têm aplicação em procedimentos clínicos mais rotineiros e de menor custo. Suas aplicações mais comuns são em analgesia, reparação tecidual, que é a biomodulação, redução de edemas, tem efeito anti-inflamatório, é muito usado no clareamento dental, que é o mais conhecido, diminuição da sensibilidade após o preparo cavitário e da hipersensibilidade dentinária, e também no diagnóstico da cárie. Já os de alta potência, o laser de alta potência, eles são mais utilizados em intervenções maiores em diversas especialidades, como em cirurgias, procedimentos em tecidos duros, possibilitando a ação mais precisa e pouco invasiva. Os lasers de maior potência também cumprem importante papel para a redução microbiana. Então vejam que é uma gama de conhecimentos, é uma gama de informação, e tudo isso pensando em quê? Na melhoria desse processo saúde e doença e na evolução do conceito de saúde. Para quê? Para que as práticas de vocês sejam mais ricas e que valorizem também o aspecto cultural, que é da nossa unidade curricular, que é a socioantropologia em saúde. Espero que o conhecimento tenha sido vasto e que nosso encontro tenha sido proveitoso. Receba o meu abraço e até a próxima.